Você que está em casa assistindo a gente, seja muito bem-vindo a mais um Brunecast. Nós estamos aqui no meio do Destiny Mind, a nossa mentoria de empresários, e hoje recebendo a maior referência que nós temos aqui no país de saúde mental, o psiquiatra mais lido do mundo, Dr. Augusto Cury. E eu quero pedir mais uma vez uma salva de palmas, Dr. Augusto. Obrigado. Muito obrigado. 2008. A minha história com o Dr. Augusto começa em 2008, apesar de nos conhecermos pessoalmente bem depois. Eu comecei a ter acesso à literatura do Dr. Augusto. Em 2008, eu tinha acabado de sofrer uma perda de um parente muito próximo e pela primeira vez eu tive uma crise de ansiedade, né? E aquilo me deixou muito mal, eu era muito novo, eu falei, como é que eu estou passando por isso? E foi lendo lendo o Dr. Augusto Cury e os livros do Dr. Augusto Cury que eu fui aprendendo a lidar com a minha própria mente e me livrar de pensamentos destrutivos, de janelas killer, como ele ensina. Foi ali que eu comecei também a trabalhar a síndrome do pensamento acelerado, que é uma tese, uma teoria do Dr. Augusto Cury. Depois, futuramente, nos conhecemos na Universidade da Flórida, na Florida Christian University, onde eu fiz não só teologia, mas também um mestrado em desenvolvimento pessoal lá, e tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Dr. Augusto. Estava numa fila como qualquer um para pegar o autógrafo de um livro. E nessa fila eu fiz uma pergunta para ele. Eu tinha lido a Análise da Inteligência de Cristo, né? Para quem ainda não leu, por favor, é obrigatório para os nossos alunos, para os nossos ouvintes do Brunecast, é obrigatório ler essa sequência de 5 livros, Análise da Inteligência de Cristo, um dos livros mais inteligentes que nós temos sobre o assunto. E eu fiz uma pergunta para ele que foi, imagina se o senhor fala sobre tudo isso, que o senhor fala na Análise da Inteligência de Cristo, na terra onde tudo aconteceu, e ali a gente acabou tomando um café da manhã juntos e acabamos fazendo um grupo para Israel. Então, isso já fazem 12 anos mais ou menos, ou 13, e a partir dali não perdemos mais o contato, e eu trilhei outros caminhos. Eu tinha uma agência de turismo na época, quebrei, passei por um vale emocional, financeiro muito grande, e descobri no desenvolvimento pessoal, na espiritualidade, na gestão das emoções, o meu caminho, o meu destino. E eu devo muito isso, direta e indiretamente, ao Dr. Augusto. Então nós vamos, é claro, eu vou fazer algumas perguntas e depois também vou abrir para perguntas de vocês, tá bom? Doutor, um prazer recebê-lo, seja bem-vindo ao Brunecast e também ao Destiny Mind, nossa mentoria de empreendedores. Muito obrigado, Tiago. Eu fico muito feliz de você recapitular a tua história, porque as pequenas sementes é que geram as grandes florestas. Toda semente é tímida, não tem beleza, não tem formosura, mas nunca despreze o poder das sementes, porque elas são capazes de mudar a paisagem da humanidade, a paisagem das relações sociais e a paisagem também da nossa mente. E a mente mente. Ninguém pode nos trair, nos ferir ou nos asfixiar mais do que a nossa própria mente. Uau. E, portanto, estar aqui falando sobre os princípios mais importantes que regem a psique humana e as relações interpessoais, entrando em camadas mais profundas do nosso intelecto e vendo você passando pelo caos, lembrando da sua trajetória, onde você percebeu que a vida é tão efêmera, é tão rápida e ao mesmo tempo ela é tão longa para desenvolvermos o caos emocional. Mas o caos emocional ele pode ser extremamente criativo se o nosso eu, que representa a capacidade de escolha, se torna o tanto quanto possível protagonista da nossa própria existência. Então eu vejo em você uma pessoa que se superou, se reinventou. Poderia, se você se curvasse à dor, não ter chegado nem a 1/100º onde você chegou. Mas se você observar os alunos de Cristo, nenhum deles conseguiria ter impacto mais do que alguns quilômetros do lugar onde eles nasceram e trabalharam. Mas é inacreditável o que ocorreu. Ele trabalhou na mente daqueles jovens, plantou sementes, mentes toscas, mentes complexas, radicais,
e eles mudaram o traçado da humanidade. Então, por favor, aqui nesse podcast, nesta conferência, nunca tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar. Você caminhou e transformou os dias mais tristes da sua história nos capítulos mais importantes da sua vida. E não perder as raízes é sempre voltar à essência de uma vida que vale a pena ser vivida, mesmo quando o mundo se desaba sobre nós. Muito bom, muito bom. Quero começar com uma pergunta, que é o seguinte. Às vezes, eu estou parado assim, vem pensamentos na minha cabeça terríveis, coisas que eu desaprovo. E do nada, vem o meu eu e fala assim, Thiago, para que você está pensando nisso? Tira isso daqui. Que fenômeno é esse? De entrar uma ideia de algo que eu não quero, não concordo, e eu mesmo conseguir rebater isso. Thiago, você tocou num assunto da mais alta complexidade. Eu vou perguntar para quem está nos assistindo e também para quem está presente aqui na plateia. Vocês pensam apenas aquilo que querem pensar? Não. Todo mundo respondeu coletivamente que não. Mas se vocês não pensam o que querem pensar apenas, quem pensa o resto? Sua mente é uma casa de terror? A mente de um ser humano frequentemente é uma casa de terror mais dramática do que os filmes produzidos em Hollywood que assombram, assustam as pessoas. Mas por que nós produzimos pensamentos cruéis, que nos asfixiam, que nos perturbam? Quem são os responsáveis por isso? Porque você dirige um veículo e você vira para a direita e o veículo te obedece. Você vira para a esquerda, ele te obedece. Mesmo se você tem um carro automático, que tem nós vamos ter logo em breve isso, você traça o destino e ele segue uma trajetória específica. Mas por que a nossa mente muitas vezes é terra de ninguém? Esse assunto não foi estudado por Freud, por Piaget, por Vygotsky, por Kant, por Hegel, por Bion, por Sartre, porque é um assunto ligado à última fronteira da ciência, o processo de construção de pensamentos. Quem produz pensamentos? E por que grande parte desses pensamentos são lixos mentais? Eu tive o privilégio, neste país que não valoriza os seus cientistas, em destaque ciência básica, escrever mais de 3.000 páginas antes de publicar meu primeiro livro, sobre exatamente essa última fronteira da ciência, que é o processo de construção de pensamentos, processo de formação do eu como gestor da mente humana, os papéis conscientes e inconscientes da memória. E enquanto eu estava produzindo conhecimento, atendendo pacientes da minha região, do estado, de outros estados e de outros países, nos intervalos, nos finais de semana, eu ficava perplexo. Por que uma pessoa tem um ataque de pânico? Você citou aqui, antes da sua apresentação, uma sensação súbita e urgente que a pessoa vai morrer ou desmaiar. Por que tem uma crise de ansiedade? Por exemplo, ela sofre pelo futuro e infecta o presente, o único momento em que você é feliz, realizado e relaxado. Há 4 fenômenos que leem a memória sem autorização do eu, e isso muda tudo em termos de complexidade da mente humana. Primeiro fenômeno, vocês não percebem, mas ele está sendo disparado em nuvens. Eu chamo de gatilho da memória ou fenômeno da autochecagem. Enquanto eu falo, dispara-se milhares de gatilhos. Segundo fenômeno, as janelas da memória ou arquivos mentais. Janela porque é através dela que você vê, reage e tem consciência do mundo em que está e do mundo em que é. E o terceiro fenômeno é a âncora da memória. E a âncora pode ter três caminhos. Ou ela gera hiperfoco, o Homo sapiens se torna Homo bios. No hiperfoco, uma janela, um arquivo killer, uma janela traumática com alto volume de tensão. Naquele momento, se esse volume for tão grande, a âncora se instala, o hiperfoco faz com que milhares de arquivos com milhões de dados não sejam acessados. E, consequentemente, o ser humano age como Homo bios instintivo e não como Homo sapiens. E é por isso que nos primeiros 30 segundos de tensão cometemos os maiores erros da nossa vida. Palavras que você jamais deveria dizer para quem você ama. Atitudes
pais jamais deveriam ter diante de seus filhos. Você só me decepciona, ou professores para com os alunos. Você não vai virar nada na vida. Ou casais entre si. Eu não sei porque estou com você até hoje. Cuidado. Se você está sequestrado no hiperfoco, o hiperfoco bloqueia os arquivos mentais com milhões de dados. Ou então gera foco e concentração, como está ocorrendo. Vocês estão me ouvindo, estão ouvindo o Tiago, assimilando as ideias, porque você está repousando em determinadas áreas do córtex cerebral para gerar concentração. Ou então você não tem concentração, a âncora não consegue se fixar, consequentemente você fala minutos com uma pessoa, às vezes 10, 15 minutos, ela não ouviu nada. Ou você pega um livro, parece que você está lendo o livro, mas você passa pela página e não capturou nada. Então, âncora da memória, ela tem 3 caminhos: hiperfoco, foco e ausência de foco, ou concentração, como ocorre muitas vezes em crianças que têm autismo, ou adolescentes que têm hiperatividade ou crise de ansiedade. E o quarto fenômeno é o alto fluxo. Ele lê e relê a janela ou as janelas que estão abertas. E, consequentemente, produz milhares de pensamentos sem autorização do eu. Então, respondendo sua pergunta sobre o ângulo mais científico, mais profundo, e que, reitero, nunca foram estudados adequadamente na história da humanidade. Nossa mente produz grande parte dos pensamentos sem autorização do eu, porque tem 4 copilotos que dirigem junto com eu a aeronave mental, mas eles podem pegar o manche, os instrumentos de navegação, e fazer com que você tenha planos de voo e cometa acidentes jamais programados. Então, se você acha que você é um ser humano complicado, você é mesmo. Se você acha que você é um ser humano complexo, você é mesmo. Você não precisa ter problemas para criar seus problemas. A mente humana já é suficientemente criativa para produzir milhares de pensamentos que pode contrapor ao que você é, pode asfixiar você, pode levar você a ser ansioso, irritadiço, a baixar o limiar para suportar frustrações. E só encerro dizendo o seguinte: mas por que nós temos esses 4 grandes copilotos? Por que não só o eu não estaria, por que não seria bom só se o eu estivesse em cena comandando todos os pensamentos? Se o eu estivesse só controlando tudo que você quer pensar, todas as emoções, todas as ideias, numa direção lógica, nem você se suportaria. Porque a vida psíquica, a mentalidade, a intelectualidade humana levaria o ser humano a um tédio cruel. Porque grande parte dos pensamentos que você produz sem autorização do eu, das imagens mentais, das fantasias, é para te entreter, para te distrair, para te movimentar, para excitar, construir os teus sonhos, as tuas expectativas, a tua curiosidade. Então não pense que você tem de estar sempre no controle. Esses fenômenos são importantes para gerar a maior fonte de entretenimento e para registrar milhares, milhões de arquivos ao longo do traçado da nossa jornada para formar a colcha de retalhos para o desenvolvimento da personalidade. Então aquilo que deveria nos libertar, aquilo que deveria nos entreter e alavancar a formação da personalidade também pode nos encarcerar, também pode nos aprisionar, também pode fazer com que pessoas multibilionárias ou multimilionárias que têm sucesso intelectual, social e até grande sucesso nas redes sociais, pode ser um miserável morando em palácio, um miserável morando em belíssimas casas de condomínio, um miserável sendo um multibilionário no Vale do Silício. Se o eu não aprender a dar um choque de lucidez nesses 4 fenômenos, quando eles, que são inconscientes, quando eles atuam nos asfixiando, aprisionando e nos encarcerando. E interessante isso que você está falando, porque a minha área é mais teologia, né? Desenvolvimento pessoal como trabalho, teologia como formação. E quando a gente observa a sabedoria milenar e o que está escrito na Bíblia, você imagina que, principalmente nas palavras de Jesus, ele falou só por 3 anos. Cerca de 3 anos Jesus falou, deixou alguma coisa registrada. E muitas das dicas que ele deu são de saúde mental. Exatamente. A Bíblia fala: não se preocupem com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Aí também diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, se você parar para pensar, em tudo que a Bíblia tinha que nos instruir,
boa parte das instruções são sobre saúde mental. Porque quem não está bem mentalmente, desanda em tudo. Quais são os 3 principais conselhos? Aqui na plateia tem só empreendedores. Na internet tem todo tipo de gente nos escutando, todo tipo de profissão, todo tipo de faturamentos, né? Todo tipo de pensamentos. Mas quais são os 3 principais conselhos para uma pessoa que quer manter a saúde mental, para poder continuar empreendendo, para ter uma família mais harmoniosa, saudável? 3 principais conselhos para a saúde mental. Em primeiro lugar, é muito importante nós sabermos que a psiquiatria clássica e a psicologia, elas tomaram um caminho que não foi tão adequado por focar excessivamente no tratamento, enquanto que a melhor medicina é a preventiva. Você está pedindo para mim quais são as ferramentas mais importantes para produzir a saúde mental e prevenir transtornos emocionais. E eu tenho gastado décadas pensando sobre isso. Você falou sobre Cristo. De fato, os alunos deles tinham gravíssimos problemas. Foi um risco enorme ele escolher um tipo de jovens que só lhe davam dores de cabeça. Poderia não funcionar. Colocar um projeto que você tem nas mãos de jovens desqualificados, radicais, polarizados. Por exemplo, Pedro era hiperativo, tenso e ansioso, necessidade neurótica de poder. Tomé era paranoico, acreditava na teoria da conspiração, não confiava em nada e em ninguém. Mateus era corrupto, se fosse nos tempos da Lava Jato, talvez seria pego. João, ele tinha uma personalidade bipolar. E ele era o filhinho da mamãe. A mãe dele foi chegar para o mestre, olha, no teu reino, política, ela acreditava, por favor, deixa um filho meu ser o ministro da economia sentado do teu lado direito e outro o ministro da justiça. Imagine, olha que turma que ele escolheu. Eles nem tiveram coragem de eles pedirem esse cargo para o professor dos professores. E o melhor deles era Judas Iscariote, o mais dosado, o mais sereno, o mais culto da tribo de Zelote, e o que tinha mais vocação social e que não colocava seu mestre em situações complicadas. Mas ele tinha o mais grave defeito, ele não era transparente. E quem não é transparente leva para o seu túmulo os seus conflitos. Gravem isso. Nunca se esqueça. As pessoas não mudam, não se reinventam, não porque não têm capacidade, mas porque o seu eu não enxerga as suas loucuras, não reconhece seus erros. Como na política. Olha na política. Os partidos raramente fazem uma autocrítica, nós erramos. As pessoas raramente falam assim, eu tive uma atitude inadequada, eu me arrependi por isso, por aquilo. Tem pessoas até que dizem, eu não me arrependo nada na minha vida. Quem não arrepende de nada na sua vida é uma criança, é imaturo. Nunca vai ser um grande líder, nem de si mesmo, entendeu? Bom, mas o mestre dos mestres trabalhou ferramentas de gestão da emoção, depois eu posso abordar com vocês sobre isso, se vocês se interessarem. Agora, quais são as ferramentas de gestão de emoção para produzir saúde emocional e prevenir transtornos psíquicos nas famílias, nas relações entre colaboradores, numa empresa, nas relações sociais? Número 1, mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Quem é um apontador de falhas, quem é um criticista, está apto para conviver com máquinas. Apto para consertar máquinas, mas não para formar mentes brilhantes. Nossa espécie, ela tem baixo nível de viabilidade, ela sempre promoveu guerras, sempre promoveu exclusões, sempre promoveu radicalismo em toda a história, não é casuística brasileira, é casuística da jornada da humanidade. Porque além do eu, tem os 4 copilotos que podem sequestrar o eu e impedi-lo de ser livre. E nesse sequestro, nós acabamos ficando viciados em observar erros das pessoas, até um verbo que ele ou ela produz de maneira inadequada, e você sabe que errou o verbo, porque a conjugação foi errática, e nós apontamos o erro. Mas quando as pessoas acertam, os pais não aplaudem, os colaboradores, os executivos não exaltam, não promovem a emocionalidade, não entendem que há um biógrafo do cérebro chamado fenômeno RAM, registro automático da memória, que eu também tive o privilégio de descobrir e descrever.
um biógrafo no teu cérebro que não escolhe o que você vai registrar. Ele registra tudo e registra em destaque aquilo que tem mais alto volume de tensão. Então, quando você aponta um erro, gera angústia, ansiedade, sentimento de invasão de privacidade e o biógrafo do cérebro registra você de maneira distorcida. Então, mais de 90% das correções que executivos fazem para com colaboradores, pais com os filhos, professores com os alunos e casais entre si, os pioram, porque invade privacidade, reiteram, porque gera angústia, gera ansiedade, e a janela que é registrada, o arquivo que é registrado, não patrocina a autocrítica, a autoconsciência, a autonomia, mas, ao contrário, registra distorsivamente que você foi indelicado, você foi um invasor, você teve uma atitude deselegante e violenta. Bom, então mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos é fundamental. Observe pequenos comportamentos que passam despercebidos e aplaudam. Parabéns, filho, ou parabéns, esposa, você é incrível, ou parabéns, colaborador, você foi notável. Quando você tira a pessoa do anonimato para o estrelato, isso vale mais do que 1 milhão de likes. Isso muda tudo, tá? Porque você é registrado de maneira nobre. Em segundo lugar, nunca corrija alguém antes de exaltar quem erra. Nunca corrija um erro antes de exaltar quem erra. Certa vez estava dando treinamento para a cúpula da Polícia Federal. E a Polícia Federal brasileira, não sei se vocês sabem, é uma das melhores polícias do mundo, tá? Tem menos de 15 mil membros na corporação para políticas de fronteiras, portos, aeroportos, corrupção, tráfico de drogas, enfim, é uma corporação muito pequena, embora muito inteligente, para grande responsabilidade. Só o FBI americano tem mais de 60 mil membros para política interna, sabe, tráfico e assim por diante. Imagina a responsabilidade dos nossos profissionais da Polícia Federal. Então, eu já tive a oportunidade de dar vários treinamentos, e num deles eu disse: como é que você desarma uma pessoa? Alguém está apontando uma arma para você. Como é que você o faz para desarmá-lo? Ou pelo menos, quais são as melhores chances de você, que não está também com uma arma apontando para o criminoso, o agressor. Você está desarmado e ele está armado e está propenso a atirar. Como é que vocês fariam? Eu descobri, entre várias síndromes, a síndrome do pensamento acelerado e também a síndrome predador-presa, além da síndrome tri-hiper e outras síndromes. A síndrome predador-presa é muito interessante, porque quando você é ofendido, rejeitado, criticado, no exato momento em que ocorre, detona o gatilho, abre uma janela killer, o volume de tensão faz com que haja ausência de foco, foco ou hiperfoco. Vocês já aprenderam. Hiperfoco. Naquele momento, quando há hiperfoco, a pessoa não raciocina. E você também não está raciocinando. Mas se o teu eu for o gestor da emoção, você vai exaltar quem erra no exato momento em que ele está errando. Para você não ser um invasor. Para você retirá-lo das fronteiras inconscientes da janela killer. Então você deve surpreender quem te agride para que ele possa desarmar por dentro, depois desarmar a arma física. Eu dei um exemplo. Certa vez entrou no meu consultório uma pessoa que empunhou uma arma. Ele bateu a porta, fechou e apontou para mim e disse: eu mato quem passar pelo meu caminho e mato até meus filhos, se for necessário. Mas por que ele fez isso? Porque ele era um misógino, era um agressor, ele asfixiava sua esposa e ela começou a fazer um tratamento às escondidas, melhorou muito, se tornou protagonista, mais saúde emocional, mais líder de si mesmo, e começou a sair das raias daquele carrasco. Ia pedir o divórcio. Bom, ele descobriu o que estava acontecendo, acompanhou na surdina, percebeu que saiu do meu consultório e apontou a arma para mim. Qual a atitude que vocês deveriam ter naquele momento para não ser alvejado? O risco era altíssimo. Eu olhei para ele e eu sabia desses mecanismos, porque eu sou construtor da teoria da inteligência multifocal, do programa de gestão da emoção, e eu exaltei aquele homem. Como é que pode uma pessoa tão inteligente precisar de uma arma
para expressar suas ideias. Porque se eu me intimidasse, ele era o predador, e eu a presa, ele atirava. E se eu se tornasse arrogante, eu era o predador, ele a presa, ele atirava. Em qualquer circunstância. A não ser que eu tocasse profundamente a emocionalidade dele para romper as fronteiras do hiperfoco. E disse também, como é que pode, não apenas uma pessoa inteligente como o Senhor, precisar de uma arma para expressar suas ideias, mas eu aqui me sentirei honrado em conhecer a história, a jornada deste homem que impõe essa arma, seus sonhos, os seus pesadelos. Eu não te ouvirei como alguém que vai te julgar, mas como alguém que quer conhecer profundamente o que está por detrás desse ser humano que está angustiado empunhando essa arma. Por favor, estou aqui para te ouvir sem nenhum pré-julgamento. Sabe o que aconteceu? Aquele homem, sem perceber, detonou o gatilho, nuvens de gatilho, abriu janelas lights, porque eu não o condenei, janelas saudáveis, relaxou e desabou em lágrimas. E a partir daí, eu comecei a tratar dele, tratar da esposa, fiz terapia de casal, e ele deu um salto sem precedente. Ele era um alemão, os pais passaram por muitas atrocidades no passado, e ele era vítima do seu passado. Só que o passado explica o nosso presente, mas ele não pode explicar o nosso futuro, caso contrário, destino. Não é questão de destino, não é inevitável, é uma questão de escolha. E a partir daí ele escolheu se tornar autor da sua própria história. Uau.